Convido você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Vou ler na tradução, na versão internacional, não sei qual é a versão que você usa, pode ser que fique um pouco diferente, mas eu quero que você, nesta hora, procure colocar a sua total atenção no que Deus vai falar nesta noite a nós. Eu queria, a partir do verso 1 ler, diz assim que Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino do céu, o reino dos céus, é como um rei. Então, aqui eu quero apenas abrir um parêntese, lembrando que Jesus está falando aos que o ouviam por meio de parábola, por meio de uma história. Estava ensinando aqueles que o ouviam por meio dessas histórias que nada mais eram do que experiências do dia a dia. Uma mãe varrendo a casa e de repente uma moeda vai e cai embaixo do estofado do sofá. E aquela moeda era muito importante. Ou então, um pastor que foi contar as suas ovelhas e percebeu que uma estava faltando. E aí ele deixa aquelas 99 dentro do curral, do aprisco, e ele sai para procurar aquela outra que estava perdida. Parábolas eram histórias do dia a dia das pessoas. E Jesus está agora com os discípulos e também com os religiosos da época. Jesus estava com aqueles que faziam parte do povo de Israel, do seu povo. E aí então ele diz para essas pessoas esta história: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado, venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção, e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os seus servos, maltrataram-nos e o mataram. E os mataram. O rei ficou irado e enviou o seu exército, que destruiu aqueles assassinos e queimou as cidades deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa,
gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando sua veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem a sua veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés, e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, agora aqui Jesus acaba a parábola. E agora, verso 15 diz que os que estavam ouvindo, os fariseus, saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Esse texto, esta parábola, ela foi contada por Jesus porque Jesus estava ensinando uma lição aos seus discípulos e aos que diziam ser religiosos, diziam ser tementes a Deus, diziam ser seguidores do Deus de Israel. Vamos parafrasear: diziam ser crentes em Deus. Os evangélicos da época, apenas ilustrando, e quando Jesus começa, através desta parábola, trazer algumas lições para eles, é importante nós entendermos que nesta parábola também existe uma profecia. Quando Jesus começa a falar com eles, contar esta parábola a eles, Jesus começa a falar de alguma coisa que ia acontecer mais tarde, que eles não sabiam, que não era da sua época. Talvez você esteja curioso para saber que profecia era essa, eu já vou falar. Mas eu tenho um tema para esta mensagem nessa noite. E o tema desta mensagem é: a sua veste está adequada? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: a sua veste está adequada? A sua roupa está adequada? Você está usando a roupa correta? Está vestido adequadamente? Queridos, quero que você entenda uma coisa. Esse texto ele está dividido em duas partes. Quando Jesus começa a contar esta parábola aos fariseus e aos discípulos e aos escribas e aos religiosos de plantão, Jesus estava fazendo com que eles entendessem quem era o reino dos céus, quem é o reino dos céus, quem é esse rei. E é importante nós entendermos que esse rei do qual ele menciona aqui, está falando do Pai. Esse rei é Deus, guarde isso no seu coração. E o filho deste rei que iria casar, este filho era o próprio Jesus, o próprio Senhor. Está falando aqui de um casamento. O noivo é Cristo. Quem é a noiva? Quem é a noiva? A igreja. Diga: eu sou a noiva. A noiva sou eu, somos nós a noiva de Cristo.
Mas Jesus conta esta história, esta parábola, e ele começa dizendo: este rei enviou servos, diga comigo, servos. Ele enviou pessoas que o serviam, eram pessoas da casa, eram pessoas que tinham relacionamento com ele, com o rei. Envia seus servos aos que tinham sido convidados. Olha só, o casamento naquela época era um pouco diferente do que é o casamento hoje. Mas o casamento daquela época, as pessoas que estariam no banquete, elas recebiam o convite para estar nesse casamento, e essas pessoas que recebem esse convite, eram pessoas muito chegadas, muito íntimas do dono da festa, do pai do noivo. E o detalhe aqui é que essas pessoas, quando recebiam o convite para o casamento, elas sabiam elas teriam que estar vestidas adequadamente para o casamento. Havia uma veste nupcial, havia uma roupa, o que seria nos dias de hoje, talvez os homens usando uma roupa de gala, um terno, ou enfim, uma roupa adequada para esse casamento, uma roupa social. Todos que recebiam o convite já reconheciam que eles faziam parte de um grupo seleto, os primeiros a serem convidados, aqueles mais chegados a esse rei, ao dono da festa, e para ir a essa festa eles teriam que estar vestidos adequadamente. Nos dias de hoje seriam as nossas irmãs preparando as suas roupas bonitas, seus vestidos coloridos, floridos, com todos maquiagem, né? Todo aquele tempo se preparando para o casamento, 15 horas antes do casamento já estão se preparando. Era mais ou menos assim. A diferença é que eles sabiam que para estar lá, eles tinham que ter a condição de estar vestidos de acordo com o que era pedido. Se bem que hoje, nos nossos dias, já mudou tantas coisas, que hoje em dia as coisas são muito parecidas. Parece que a Bíblia ela faz valer o que Deus fala na palavra, que não há nada novo debaixo do sol, tudo volta a acontecer novamente. Se cumpre a promessa, a palavra, parece que volta a acontecer de novo nos dias de hoje. É assim, tantos casais que vão casar e dizem: olha, gostaria muito que você estivesse no meu casamento, mas será que seria possível se você estivesse com uma roupa específica, uma cor específica, porque faz parte de tudo que nós estamos preparando. Hoje em dia é assim também. Naqueles dias era desta forma que o noivo convidava, ou o pai do noivo convidava as pessoas para o casamento. E ele envia então os seus servos, no verso 3, ele envia os seus servos para os seus servos receberem aquele convite para um banquete. Não era qualquer coisa, era um banquete. Esses primeiros que estavam sendo convidados eram os top, era a nata. Pastor, quem são essas pessoas? Amados, essas pessoas, quando Jesus estava contando esta parábola, com certeza os fariseus, os escribas e todos os religiosos da época sabiam muito bem de quem se tratava, sabiam que essas pessoas se tratava do povo de Israel. Deus estava dizendo: olha, o rei, dono desse reino, ele veio convidar os seus, os mais chegados, para este casamento. Mas sabe o que aconteceu? Verso 3: eles não quiseram vir. Jesus estava, através de uma ilustração, dizendo: olha, o meu Pai fez um convite a vocês, o meu Pai trouxe a salvação, trouxe o Messias, preparou o banquete para vocês, mas vocês não quiseram fazer parte deste banquete. Vocês viraram as costas para o Deus Todo-Poderoso. É isso que Jesus está falando para eles. No verso 4, de novo, ele envia outros servos. Olha que insistência.
E disse: digam aos que foram convidados. Olha só, eles já foram convidados, mas eles não quiseram. Voltem lá, digam a esses que foram convidados, que preparei meu banquete, meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos. Olha o investimento desse rei, olha uma festa, aquela festa de arromba, aquele churrasco delicioso, tudo muito bem preparado. Teve um investimento, teve um gasto para aquele casamento acontecer, para aquele banquete acontecer, um banquete de gala naquela época, tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Novamente os servos vão e convidam, verso 5. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Aquelas pessoas que receberam o convite não estavam nem aí com os sentimentos daquele que lhes convidava. Elas não estavam nem aí com aquilo que iria acontecer. Quando aquele deposita toda uma expectativa sobre os seus convidados, vocês são importantes para mim, por isso vocês estão sendo convidados. Eu gostaria muito que vocês estivessem, eu preparei um banquete para vocês, mas eles não tiveram a mesma atitude, não reconheceram tudo o que passava pelo coração do Senhor daquela festa do pai do noivo. Verso 6, os restantes, alguns outros que ouviram o convite novamente, ainda agarraram os servos, diz a Bíblia. Agarraram os servos, maltrataram-nos e os mataram. Aqui há uma palavra, irmãos. Jesus está fazendo eles lembrarem o que o povo de Israel fez. Jesus está lembrando eles o que eles fizeram quando o rei do reino dos céus, enviou os seus profetas, enviou os seus mensageiros a eles, para falar a eles de que Deus preparava para eles um reino celestial, para que eles pudessem fazer parte de um casamento, de uma bodas, cujo o noivo era o seu próprio filho, aonde ele esperava ter todos os seus convidados mais íntimos, mais chegados, o seu próprio povo com eles, mas eles, ao invés de receberem o convite, eles os mataram. Foi isso que os fariseus fizeram, foi isso que os principais religiosos da época fizeram com Estevão, fizeram com João Batista e com tantos outros que se levantariam depois. Os mataram. Verso 7, o rei ficou irado. Olha, aqui é uma palavra profética do que iria acontecer. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, ele destruiu aqueles assassinos e queimou as cidades deles. Aqui é importante entendermos um pouco da história. 70 anos depois de Cristo, os romanos entram em Jerusalém e eles derrubam a cidade. O templo que havia sido construído, o qual Jesus disse: vocês estão levantando esse templo, mas eu posso destruí-lo rapidamente. Eu destruo ele rapidamente. Em 70 esta palavra se cumpre, os romanos entram ali em Jerusalém e eles destroem a cidade, eles destroem ali também o templo, eles põem fogo no templo, eles colocam ali tudo abaixo. Isso está na história. Jesus estava dizendo que iria acontecer simplesmente pelo fato deles terem virado as costas para Deus, deles terem negado o convite mais especial que só se faz para aqueles que são mais íntimos. Deus queria, o rei da parábola contada por Jesus, queria que esses seus filhos estivessem com ele, gozassem daquele momento satisfatório para ele, pudessem comer da sua mesa,
pudessem dar alegria para esse rei, de olhar para eles e ver o sorriso no rosto deles, dizendo: poxa, eu fui convidado, olha, esse banquete aqui é porque eu sou importante, eu recebi um convite para estar aqui. Verso 8: então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Jesus disse que, em outra ocasião, ele disse para os discípulos: eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Eu vim para aqueles que não faziam parte do meu povo, aqueles que realmente eram descendentes diretos da raiz de Davi, mas eles não me quiseram, eles me rejeitaram. Vão às esquinas, disse o pai do noivo, vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Meu irmão, aqui, esse texto está falando de mim e de você. Esse texto está falando daqueles que não eram povo do Senhor. Esse texto está falando, esse versículo, melhor dizendo, está falando daqueles ao qual nunca imaginavam que poderiam fazer parte deste banquete, deste casamento, desta bodas. Nunca fariam parte desse reino dos céus. Eram considerados pelos que eram do Senhor gentios, eu e você. Mas o Pai, pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu favor, desde o passado, Ele já sonhava comigo e com você, em abrir a porta e dar-nos a oportunidade de experimentarmos o seu reino, quando aqueles que eram seus não o quiseram e o negaram. Vão às esquinas, convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Mas olha só, então os servos saíram para as ruas e reuniram todos aqueles. Olha, você está sabendo que o filho do rei está casando hoje? Sim, ele mandou convidar você, prepare-se para estar no casamento. Eu não fui convidado, eu não faço parte da nata, eu não faço parte desse grupo seleto. Não tem problema, ele mandou convidar você a um lugar para você. Ele espera você, se prepare, se vista adequadamente para estar na presença dele, porque hoje, tal horário, será o casamento. Nós poderíamos ilustrar desta forma, parafraseando a própria parábola do Senhor. E assim esses servos saíram, um a um, convidando eles nas esquinas, convidando essas pessoas para virem ao banquete. Verso 10, então os servos saíram para as ruas, reuniram todas as pessoas que conseguiram encontrar, gente boa e gente má. Diga comigo, gente boa e gente má. Olha só, os gentios, os que não eram o povo do Senhor, aqueles que eram recriminados pelo povo de Deus, pelo povo de Israel, eles eram vistos desta forma, era todo tipo de gente. Sabe o que significa isso, irmãos? Que os céus estão abertos para as prostitutas, os céus estão abertos para aqueles que são assassinos, os céus estão abertos para aqueles que se julgam a si mesmos justos. Os céus estão abertos para aqueles que se consideram boas pessoas. Os céus estão abertos para todo tipo de gente. A grande questão é se eles estão vestidos adequadamente para esta bodas. A grande questão é que se houve alguma mudança no seu interior. E a sala do banquete, verso 10, a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou, o rei entra na sala do banquete.
para ver os convidados, aqueles que estavam nas ruas, nas esquinas, aqueles que nunca imaginariam que poderiam fazer parte do reino, aqueles que entendiam que eram esquecidos, abandonados, aqueles que eram maus nas suas atitudes, aqueles que eram maus quando acreditavam que eram boas pessoas, mas aos olhos de tantos outros, eles eram más pessoas. Aqueles que se consideravam más pessoas por reconhecimento, mas quando se olhava para eles e os comparavam com os maus, poderíamos dizer, esses são boas pessoas. Sabe por que eu estou fazendo esse trocadilho? Para você entender que Deus vê eu e você da forma completamente diferente do que nós nos vemos. Nós poderíamos dizer, esse é bom, esse é mau, esse aqui, esse é mais ou menos. Você vai estar sempre pecando por julgar as pessoas. Porque você vê o exterior, mas Deus vê o coração interior de cada um. Aqueles que acreditavam, certa feita, Jesus estava com os fariseus e eles estavam, cheios de si, orgulhosos, achando que eles eram os bambambãs do momento, os religiosos. E Deus disse para eles, olha só, as prostitutas e os assassinos vos precedem no reino de Deus. Eles não esperavam isso. Por que não? Porque eles viam de uma forma errada, eles viam o exterior. Tem muitas pessoas que estão lá fora, que se salvarão pela graça e pelo sacrifício de Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que estão nas igrejas, que ouvirão dizendo, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, eu não sei quem você é. Acreditaram que por estarem participando de uma denominação, estavam com a salvação garantida, mas a sua vida interior estava vivendo coisas piores do que aqueles que estavam lá fora. Você está aí? Quando o rei entrou para ver os convidados, eu imagino o rei entrando no grande salão da festa, a mesa farta, e ele alegre em ver os convidados ali, e ele passa, é assim que eu vejo, e ele vê um convidado. Mas tinha algo diferente nesse convidado. Ele era um daqueles que estavam lá fora. Todos os que estavam convidados ali, que foram convidados nas esquinas, nas ruas, que foi liberado para eles, olha, todos vocês podem vir, o rei está esperando vocês, vocês serão bem-vindos. Vieram completamente, adequadamente vestidos para esse casamento. Mas aquele que estava ali na frente, eu imagino que quando o rei olhou para ele, viu que ele estava de bermuda, estava talvez com uma bandana, uma camiseta vote para vereador fulano de tal, talvez um croque no pé. Eu pergunto para você, ele estava vestido adequadamente? Não estava. Mas estava ali presente. Ele havia recebido o mesmo convite, mas aquele rei olhou para ele, verso que nós lemos, verso 11, e viu que aquele homem não estava usando a veste de casamento, para casamento, a veste nupcial. E lhe perguntou, amigo, quem é você? Eu sou fulano de tal, recebi o convite, majestade, para estar aqui
na festa de casamento do seu filho. Mas por que você está sem a roupa nupcial? A condição para estar aqui foi que você precisava estar vestido adequadamente. Porque os primeiros que se esperavam que eles viessem, eles não quiseram. Cada um foi procurar resolver os seus problemas, pensar na sua vida, nos seus negócios. Não tiveram tempo para festejar comigo. A vocês foi dada uma nova oportunidade. Vocês estão aqui, mas vocês precisavam estar vestidos adequadamente. E o homem emudeceu, ficou mudo diante do rei. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés, lancem-no para fora, lá nas trevas, que ali haverá choro e ranger de dentes. Alguém pode ler esta parábola e dizer: meu Deus, que rei malvado! Lembre-se, é uma parábola, é uma ilustração, é algo que ilustra o que vai acontecer na realidade. Aqui está falando, está mostrando não um rei mau, está mostrando um rei justo, um rei longânimo, paciente, amoroso, um rei que dá a segunda oportunidade a todos, um rei que ama, um rei que preparou o ambiente, preparou o banquete, preparou um reino para receber a esses, e disse a eles: tudo que você precisa fazer é abandonar as tuas vestes, as vestes antigas, as vestes de pecado, as vestes que cheiram mal, que separam você de Deus. Essas vestes aqui desta parábola, elas estão sendo explicadas por Jesus como uma veste física, mas elas representam vestes espirituais, elas representam a nossa vida, elas representam o nosso coração, elas representam como nós chegamos diante de Deus, elas representam não somente o nosso interior, mas também aquilo que o nosso exterior está refletindo sobre o nosso interior. Quando esse rei diz: olha, não quero, você pode, lance para fora, você não é bem-vindo aqui, você não está vestido adequadamente. E aí Jesus termina dizendo: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, diz o Senhor. Que coisa incrível nós olharmos para esta parábola e trazermos para os nossos dias. Aquele homem ficou mudo, diz o texto, não tinha o que responder, não tinha nada para dizer para o rei. Querido irmão, eu quero finalizar dizendo para você uma coisa muito importante. O reino dos céus é semelhante a esta parábola. O reino que Deus tem preparado para mim e para você, ele é semelhante a esta ilustração. As vestes nupciais, elas são oferecidas pelo próprio rei. É ele que entrega para você e diz: olha, esta é a roupa que você precisa usar, que você precisa trajar na festa, nesse casamento. Isaías 61 diz que: pois ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim me pôs o manto da justiça. Aleluia. O Senhor, querido irmão, espera de mim e de você que as nossas vestes sejam transformadas, sejam mudadas. Os líderes religiosos sabiam que Jesus estava falando, eles entendiam muito bem, eles entendiam que vestes eram estas, e o fato deles não estarem vestidos adequadamente mostrava a eles que eles eram culpados, assim como a explicação da parábola. Trazendo para os dias de hoje,
esse convidado que estava vestido inadequadamente, estava vestido com a roupa errada, não deu o total sentido para aquele convite, a importância devida para aquele convite e para aquele que o convidara. Esse homem da parábola representam aqueles que confessam apenas de boca que creem no Senhor Jesus Cristo, que falam apenas da boca para fora, fazem parte da igreja visível, mas a vida deles contradiz aquilo que eles professam. É isso que significa esse convidado. As portas do reino dos céus, do reino de Deus, elas estão abertas. O chamado para o reino é para todos, mas para permanecer no reino, diga comigo, para permanecer no reino, é necessário eu estar vestido com vestes de salvação e o manto da justiça que o meu rei me forneceu. Nós viemos de uma semana onde palavras de Deus tocaram nossos corações, falaram profundamente a nós. Você que por algum motivo não pôde ouvir essas palavras, elas estão no nosso canal do YouTube, você deve ouvi-las, porque esta palavra não é para aqueles apenas que puderam ouvir, é para a igreja, é uma palavra de Deus. Deus está chamando cada um de nós a vivermos uma vida diferente daqui para frente. Deus está dizendo para cada um de nós: olha, eu tenho preparado um banquete para vocês, está tudo pronto, mas vocês precisam fazer parte deste casamento, deste banquete, e para isso vocês precisam se preparar, vocês precisam com antecedência saber como vai ser as suas vestes. Sabe, irmãos, se nós quisermos permanecer nesse reino de Deus, nós precisamos entender que o processo é muito simples, se chama santificação. Viver uma vida que agrade a Deus. Uma vida de santificação é quando eu tomo a decisão de me despir das vestes de pecado, das vestes, como a Bíblia chama, vestes, panos de imundícia, porque é isso que nos separa de Deus. Deus quer receber eu e você no seu reino, mas com vestes de santidade. Em Romanos, Paulo fala no capítulo 13, no verso 14, que isso é se revestir do Senhor. Por isso dizermos que cremos no Senhor Jesus e permanecemos no pecado é uma hipocrisia idêntica à dos fariseus da época de Jesus, aos doutores da lei dos dias de Jesus, que simplesmente falavam que iriam obedecer ao Pai, mas eles não obedeciam. Continuavam vivendo uma vida depravada, uma vida errada, continuavam fazendo todos os seus rituais religiosos, iam nas sinagogas, estavam ali, faziam todos os rituais, mas no dia a dia continuavam vivendo o mundo nas suas vidas. Querido irmão, olhe para mim, Deus quer que você e eu abandonemos as coisas deste mundo. Abandonemos, não se molde pelas coisas desse mundo. Paulo deixa claro em Romanos 12.
Não se molde nem se deixe moldar. Sabe um molde? Molde é uma forma, é uma forma. O bolo, quando a sua mãe assa um bolo, ela põe numa forma. E o bolo vai ficar no formato daquela forma, é uma forma. A Bíblia está dizendo para nós não termos a forma do mundo. A nossa forma tem que ser a do reino de Deus, a forma de Cristo, o formato de Cristo, o formato do nosso Senhor. Qual é o final desses? Jesus diz na parábola, no verso 13: então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés, lancem-no para fora nas trevas, porque ali haverá choro. Ali haverá choro e ranger de dentes. Perceba que na primeira parte, quem despreza o convite do rei é punido. E agora, aqui, quem aceita o convite, mas não se apresenta adequadamente perante o rei, também recebe uma punição. Também recebe a recompensa. E a punição do rei é a total exclusão daquele convidado. Tire-o daqui. Você não pode estar aqui. Você não pode fazer parte do meu reino, porque a sua vida não demonstra que você faz parte do reino de Deus. Hoje Deus está chamando eu e você a olharmos para esta parábola do banquete. E quando eu disse que ela é uma parábola que também para os fariseus já trazia nela uma profecia que aconteceria nos anos 70 depois da morte de Cristo, que Jerusalém seria derrubada, queimada a fogo, o templo seria derrubado e queimado. Mas ela também é uma profecia para mim e para você, porque esse grande dia vai chegar. Esse grande dia onde cara a cara com o rei, com o pai do noivo, todos nós estaremos prontos a nos apresentar a ele, mas ele quer nos ver como aqueles que estavam vestidos com suas vestes apropriadas. Eu quero encerrar antes de orar, compartilhar algo com você. Esta semana eu me deparei, depois de uma noite, quando me acordei, me deparei em meus pensamentos que eu tinha sonhado algo naquela noite. E aliás, na mesma madrugada eu acordei, me levantei, porque o sonho tinha acontecido naquele momento, não sei que horas eram, eu sei que estava escuro, mas um sonho que me deixou preocupado. Eu entendo perfeitamente que nem sempre os sonhos querem dizer alguma coisa. A Bíblia diz que de muitas preocupações vêm os sonhos. Então pode ser que muitos sonhos venham de preocupações, mas pode ser também que muitas vezes Deus quer falar comigo ou com você através de sonhos, porque Ele pode fazer isso. A grande questão é se eu e você estaremos abertos e prontos para dizer a Ele: Senhor, o Senhor está falando comigo? O Senhor quer me dizer algo? Estou pronto para ouvir. Eu sonhei que nós estávamos junto com a liderança da igreja, nos preparando para uma viagem onde nós estaríamos indo
para a cidade dos nossos irmãos Ney e Giovana. E nós iríamos para o sítio dos familiares desses irmãos. E lá, quando nós chegássemos lá, nós estaríamos ministrando um encontro com Deus. Era um encontro nosso. Não era nada com os irmãos de lá, era conosco, o sonho. E nós preparamos tudo, ônibus, viagem, bagagem, tudo. As palavras que cada líder ministraria. Foi aquela euforia toda, porque estávamos indo para um encontro com Deus. Os irmãos Giovana e Ney haviam pedido à família deles que estavam lá, que preparassem o local para facilitar a nossa chegada, o lugar onde seria o adoratório, as cadeiras, aonde seriam as palestras, as ministrações. Você que já foi ao encontro sabe como é, tudo. Eles preparariam, porque nós não teríamos tempo para isso, devido à distância. E fomos, viajamos, passamos a noite ali, parte daquela noite, seguindo viagem para aquele lugar, naquele ambiente de viagem junto com a igreja. Quando chegamos ali, desembarcamos todas as bagagens, todos descemos, fomos ao local onde foi preparado para nós. Estávamos já próximos de iniciarmos a ministração, havia uma euforia no nosso coração, no meu coração, porque ali era um encontro com Deus. E quando tudo já estava praticamente quase pronto, eu me dirigi aos líderes da igreja, à equipe, e disse assim: pessoal, onde estão os encontristas? E houve um silêncio como esse. E aí alguns ficaram meio desajeitados e houve uma resposta dizendo: pastor, eu não trouxe ninguém. E o outro: dessa vez também não veio ninguém, pastor. E eu olhei para o Ney e para a Giovana, me lembro bem desta cena, e ela olhou para mim assim, aquele olhar dela. E aí eu disse, no meu sonho eu disse assim: Senhor, nos empenhamos, tivemos todo um trabalho, viajamos de uma outra... Lourdes está aqui, familiares da irmã Lourdes, no meu sonho, viu, Lourdes? Viajamos toda esta viagem para chegar aqui, empenhamos esses irmãos que nos ajudaram para chegar aqui e não ter encontro com Deus. E eu ainda no meu sonho, com o intuito de querer transformar aquele desastre em alguma coisa que valesse a pena, eu pensei, de repente nós poderíamos conversar com o pastor da igreja, dos irmãos, e ver se nós poderíamos, para não perder a viagem, fazer alguma coisa, sabe? E aí então eu me acordei desse sonho. Me acordei, e na hora que eu me acordei, eu ouvi Deus falando ao meu coração: vocês tiveram todo um preparo, mas não teve nenhum convidado. Parábola do banquete. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Depois que eu acordei, eu falei: Senhor, eu não sei o que o Senhor está falando. Eu poderia dar uma interpretação pessoal minha, várias interpretações para este sonho, mas eu não vou me arriscar, Senhor, a falar nada se o Senhor não me der uma resposta, porque se este sonho é algo que o Senhor está falando comigo, o Senhor vai trazer essa resposta. E aí no meu coração, enquanto eu ali sonolento,
uma mistura de você está acordado ou você está dormindo. Porque depois que você acorda, não sei se com você funciona assim, isso tudo desaparece. Você não lembra mais, talvez até tenha uma explicação científica para isso, mas você não lembra de mais nada. E aí durante o dia, em algum momento, aquilo vem à sua memória, aparece, cresce nos seus pensamentos. Mas ali naquele momento, quando eu estava pensando nisso, naquelas coisas, questionando tudo isso, dentro do meu coração eu senti como se uma voz falasse ao meu coração: pregue sobre esta parábola, só isso. De verdade eu não sei se o que eu preguei aqui nesta noite era o que Deus queria que eu tivesse pregado. Mas eu sei que o que eu preguei nessa noite, Deus falou ao meu coração. E desejo que Deus tenha falado ao teu coração. Mas antes de orar, eu quero deixar aqui algo muito claro. Existe uma ideia, muitas vezes, na nossa mente, olhe para mim um pouco aqui, que nós colocamos uma responsabilidade sobre alguns da igreja. No meu sonho, a responsabilidade era dos líderes. Eu olhei para eles e falei: onde estão os discípulos? Onde estão os convidados? Tivemos todo um gasto, todo um investimento para este jantar, esta bodas, esta festa. E nós colocamos um peso sobre alguns, uma responsabilidade, melhor dizendo, sobre alguns. Quando eu e você nessa noite precisamos sair daqui entendendo que esta responsabilidade, segundo o que a palavra de Deus nos ensina e nós aprendemos nela, esta responsabilidade, ela não é uma responsabilidade exclusiva de um grupo. Porque o chamado de Deus para nós na Bíblia, em Mateus 18, por exemplo, em Mateus, no último capítulo, melhor dizendo, ela é para todos. O chamado não é meu apenas, é para nós, todos fomos chamados para irmos, pregarmos o Evangelho, fazermos discípulos, ganharmos esses perdidos para Jesus. E eu entendo, por mais que eu não tenha ainda a completa revelação deste sonho, se é que ele é um sonho profético, algo que Deus estava falando ao meu coração, mas se não estava, me fez pensar nas coisas de Deus. Como eu sei também que você, enquanto eu contava este sonho, certamente pensou em muitas coisas, em muitos princípios, em muitos pedidos de Deus importantes. Precisamos entender que nós estamos para viver agora um tempo diferente, aonde tudo está mudado, aonde as coisas não são mais como eram há 2 anos atrás, pelo menos não tem sido, não sei quanto tempo ainda será assim. Mas o mundo não parou, as pessoas continuam morrendo, muitos continuam tirando suas vidas. Domingo passado nós estávamos aqui, após o culto, depois que toda a igreja foi embora, ouvimos o testemunho triste de um pai chorando na rua, quando passava ali e se deparou com os nossos irmãos Júnior e Giane, para contar que ele estava arrasado naquela noite, porque ele morava num outro estado. Veio trabalhar aqui e tinha recebido a notícia de que a sua filhinha de 12 anos havia se matado. 12 anos. Esse é o mundo. Um mundo sem Jesus, um mundo sem norte, um mundo que não tem bússola. Precisa de mim e de você para guiá-los, para dizer: olha, o caminho é por aqui. Se você caminhar aqui, você vai seguir aonde Deus quer que você siga, aonde Deus quer levar você. Não é a responsabilidade de apenas do pastor, do líder, mas essa responsabilidade, quando olhamos com esses olhos, com estes óculos, nós vamos ver que ela é muito maior, ela é minha, ela é sua, ela é nossa. Ela é da igreja de Cristo, ela é de todo aquele cujo
cujo Senhor morreu na cruz por ele. Querido irmão, se você até agora ficou aqui esperando que você pudesse receber alguma coisa diferente da parte dos seus líderes, quero te dizer, a partir de hoje não pode ser mais assim. A partir de hoje você precisa arregaçar a manga, se unir ao seu líder, estar assistindo ali a sua célula, aonde uma vez por semana você recebe uma palavra. O que lhe custa ouvir a palavra de Deus uma vez por semana? Nada, perto de tantas horas que nós temos semanais. Viver, sabe, olhar as vestes que você está vestindo e mudá-las urgentemente para servir a esse Senhor que morreu pelo pecador. Nós precisamos levar este evangelho adiante, eu e você. Se una. Você que está em casa nos ouvindo, é tempo de você tomar uma posição também e se juntar a nós para um tempo novo de Deus, viver um tempo novo de Deus, nos despir das coisas velhas, arrancar as máscaras. Não estou falando dessa máscara que você está usando agora, das máscaras que nós colocamos em nós, das desculpas. Olha, eu agradeço o convite do noivo, muito obrigado por esse convite, mas é que eu não posso, eu tenho minha propriedade, eu preciso resolver alguns negócios. Muito obrigado, agradeça o rei por mim, mas eu tenho algumas coisas para fazer, eu estou sem tempo para fazer. Sabe, irmãos, chega diante de Deus de desculpas. Nós somos muito bons para darmos desculpas, mas Deus não quer as nossas desculpas. Deus quer um coração contrito, um coração quebrantado, um coração disposto a servi-lo, um coração disposto a viver o reino da luz, o reino de Cristo. Chegou esse tempo. Chegou essa hora. Não sei quantos esta semana tiveram a oportunidade de assistir um vídeo que eu postei no grupo, um testemunho, melhor dizendo, da família do pastor, como que era o nome dele? Daquele que canta espanhol, o irmão dele é brasileiro, ele é brasileiro também. Isso, família Brunet. Não sei se vocês tiveram... você pode ter certeza que toda vez que o seu pastor postar alguma coisa, vale a pena você parar um pouquinho, para tanto o seu pastor como a sua pastora, para você ouvir. Porque quando eu postar alguma coisa que eu considero que não é séria, eu vou postar lá no grupo Sou Vida Nova. Mas quando é sério, eu vou postar ali, exceto se eu errar na hora, que às vezes acontece. Mas vale a pena você parar e ouvir. Eu estava vendo o testemunho. Quantos ouviram esse testemunho? Muito poucos. Vale a pena você ouvir. Testemunho do que Deus tem feito na vida desses irmãos, desta família. O que Deus quer fazer na sua família, nas nossas famílias. Olha só, eu não sei quando foi que eu postei, se foi ontem, se foi antes de ontem. Ainda está dentro do prazo, mas vale a pena você ouvir. Deus se importa com a sua família, tem promessas para ela, e Ele quer fazer milagres na sua família. É tempo, irmãos, de buscarmos a Deus como nunca antes.